Acordar era, para Daniel, sempre o momento mais difícil do dia. Antes mesmo de abrir os olhos, ele já sentia o peso invisível no peito. Não era dor física, era um vazio que não sabia nomear. Naquela manhã, o despertador tocou e ele deixou tocar até parar. Era sábado, silêncio na casa, só o som distante do mundo lá fora, indiferente à sua dor. Daniel tinha 37 anos, recém-divorciado, 2 filhos que via pouco e um emprego que já não fazia sentido. Sentado na beira da cama, os cotovelos apoiados nos joelhos, ele olhava para o chão, como se procurasse respostas entre os tacos gastos. "Por que eu me sinto assim?" ele murmurava. Tinha amigos, alguma saúde, uma vida aparentemente normal, mas por dentro a alma era ruído, confusão, falta. Uma ausência de paz que o acompanhava, sem trégua. Nas últimas semanas, um padrão se repetia. Pensamentos sombrios, insônia e irritação sem motivo. Era como se algo estivesse sempre o empurrando para baixo, sussurrando derrotas, reforçando culpas. Às vezes ele se perguntava se estava ficando louco. Mas em meio a essa sombra, havia também algo diferente. Uma voz mais suave, quase imperceptível, como uma lembrança antiga de esperança. Nesse mesmo dia, no fim da tarde, ele teve um sonho. Estava num campo escuro, cercado de vozes confusas, quando uma luz se acendeu à distância. Uma figura indistinta estendeu a mão, mas ele hesitou e acordou, o coração disparado. A cena parecia tão real que ele ficou sentado no sofá por minutos, sem saber se chorava ou agradecia. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele procurou um livro antigo que ganhara anos antes, mas nunca lera. Talvez haja algo aqui, pensou, com um misto de ceticismo e desejo. Foi o primeiro passo de uma jornada que mudaria tudo. A busca começava, não por respostas prontas, mas por sentido. E, sem saber, Daniel já não estava mais sozinho. Nos dias seguintes, a luta dentro de Daniel se intensificou. Ora sentia uma vontade imensa de mudar, de buscar algo maior. Ora era tomado por uma apatia paralisante, como se cada passo em direção à luz provocasse uma força contrária. "Você não vai conseguir", dizia uma voz mental, dura, familiar. E ainda assim, uma outra voz mais sutil dizia: "Continue." Começou a frequentar encontros espirituais discretamente. Sentava no fundo, escutava mais do que falava. Alguns relatos o tocavam profundamente, como se tivessem sido escritos para ele. Outros o irritavam, o faziam questionar se aquilo tudo era apenas ilusão. A dúvida e a fé caminhavam lado a lado, como velhos conhecidos brigando pelo volante. Numa dessas reuniões, ouviu alguém falar sobre influência espiritual. Era uma expressão nova para ele, mas a explicação foi simples. Pensamentos que não são nossos, emoções que não começam dentro da gente. Nem todo sentimento que sentimos nasceu em nós, disse a palestrante com suavidade. Aquilo ecoou fundo. Daniel começou a observar mais. Notou que certos pensamentos de raiva vinham após conversas com determinadas pessoas, que suas noites de insônia coincidiam com momentos de profunda culpa ou autopiedade. Percebeu que havia algo mais acontecendo nos bastidores da sua mente. E pela primeira vez sentiu que talvez houvesse mesmo espíritos, e que talvez estivessem mais perto do que ele imaginava. Mas ainda era difícil aceitar. Ele não via nada, não ouvia vozes, só sentia. E o sentir, muitas vezes, era confuso. Será que isso tudo é real? Se perguntava. O conflito se instalava, razão contra intuição, medo contra fé. Certa noite, Daniel sentou-se em silêncio no escuro, sem música, sem celular.
Fechou os olhos, respirou fundo e fez uma prece simples. Se tem alguém aí, que me ajude, eu não sei o que fazer. As palavras saíram com dificuldade, mas foram sinceras. Naquele instante, algo mudou. Não houve luzes, não houve vozes, mas um calor suave se espalhou em seu peito. A angústia diminuiu como névoa diante do sol, e ele chorou. Não de tristeza, mas de alívio, como se tivesse sido ouvido. A partir daquele momento, ele começou a sentir a diferença. Nos dias em que acordava mais disposto, percebia que seus pensamentos estavam mais calmos. Era como se uma companhia silenciosa o ajudasse a manter o equilíbrio. Pequenas escolhas, não gritar, não julgar e não se punir, começaram a parecer mais fáceis. E ele entendeu, estava sendo amparado. Foi aí que leu pela primeira vez sobre espíritos benevolentes que nos inspiram mesmo sem serem vistos. E o conceito fez todo sentido. Então é isso, pensou. A gente não está sozinho, mas também não está livre de influência. Era uma descoberta delicada e poderosa. Ao mesmo tempo, ele passou a reconhecer as outras vozes também, aquelas que incitavam orgulho, ressentimento e imediatismo. Elas ainda vinham, mas agora ele sabia que podia escolher qual delas seguir. Essa consciência foi libertadora. Era como enxergar pela primeira vez a própria alma em meio de um campo de forças invisíveis. Houve recaídas, é claro. Numa tarde difícil, Daniel explodiu com a ex-mulher por uma bobagem. Depois, o silêncio do carro parecia gritar o peso do que fizera. A velha culpa voltou, com força total. Mas agora ele sabia. Não precisava se afundar nela. Em casa, respirou fundo e orou, pedindo forças para recomeçar. Uma ideia surgiu: pedir desculpas. Simples assim. E por mais difícil que tenha sido, ele ligou, falou com sinceridade. Foi um gesto pequeno, mas poderoso, como uma fresta de luz numa parede antiga. No plano invisível, forças contrárias tentavam se aproximar, mas ao lado de Daniel, uma presença luminosa se mantinha firme, inspirava ideias melhores, fortalecia sua vontade. A batalha era real, mas agora ele estava aprendendo a se proteger, com prece, vigilância e escolhas conscientes. Ele entendeu que nem toda dor vinha do mundo externo. Algumas dores nasciam da resistência interior à própria transformação. Mas cada vez que escolhia o bem, por menor que fosse o ato, sentia uma força maior dentro de si. Era como se os bons espíritos o guiassem através de gestos simples. E isso dava sentido até os dias mais escuros. Começou a escrever num caderno as pequenas vitórias do dia. Hoje consegui ouvir sem interromper. Hoje consegui não julgar. Ali estava a sua libertação. Não na perfeição, mas no esforço sincero de melhorar. E os bons amigos espirituais, invisíveis, caminhavam com ele. Meses se passaram. Daniel já não era o mesmo, embora continuasse no mesmo emprego, na mesma cidade. Mas agora, cada encontro, cada dor, cada silêncio tinha outro significado. Ele entendia que as provas da vida eram caminhos de aprendizado e que ninguém evolui sozinho. Numa manhã de domingo, enquanto caminhava sob o céu dourado, sentiu uma paz tão profunda que fechou os olhos. Agradeceu, não pelas conquistas, mas pelas lutas, por cada queda que o levou a procurar ajuda, por cada escuridão que o fez desejar luz. Ali não havia mais culpa, havia entrega e uma vontade genuína de servir. Começou a ajudar discretamente, ouvindo vizinhos, apoiando colegas, doando tempo. E em cada ato, sentia algo crescer dentro de si. Não era orgulho, era um sentimento de conexão.
como se cada gesto tocasse outras almas, visíveis ou não, e isso o fortalecia. Agora, quando ouvia pensamentos negativos, ele sorria e orava. Sabia que a luta não terminava, mas que ele já não era mais refém dela, era um trabalhador da luz em construção, e entendia que os bons espíritos agem em parceria, inspiram, mas não impõem. Cabe a nós decidir. E assim, Daniel seguia, com falhas, com quedas, mas com fé. Sabia que o invisível existe e que nele vivem amigos silenciosos que torcem por nós. E mesmo que a gente não veja, eles estão ali, esperando o nosso sim. A história de Daniel talvez seja parecida com a sua, ou talvez não. Mas todos nós, em algum momento, sentimos esse chamado interior, essa inquietação que nos empurra a buscar mais do que os olhos veem. A vida é mais do que dor ou rotina. É uma jornada de reencontro com aquilo que somos, em essência, luz. Se você sentiu algo ao ouvir essa história, talvez seja a hora de olhar com mais carinho para dentro, de prestar atenção nos pensamentos que nos visitam e nos sentimentos que nos guiam. Nem todos vêm de nós, mas todos podem nos ensinar algo, e com esforço podemos escolher a direção. O livro Missionários da Luz é um farol nesse caminho. Traz histórias verdadeiras de almas que ajudam, sofrem, aprendem e evoluem, como nós. Leve essa leitura com calma, com o coração aberto. Ela não promete milagres, mas abre janelas para o infinito. Se esta história tocou seu coração, siga conosco, assine nosso canal, compartilhe essa mensagem. Aqui, cada palavra é feita com amor e respeito pela sua busca, porque ninguém caminha sozinho, e todo passo em direção à luz já é um começo. Que os bons espíritos te envolvam em serenidade e coragem, que a luz que você busca encontre morada dentro de você. Nos vemos na próxima história. Até lá, receba meu carinho sincero e toda a paz que o seu coração puder acolher.